Bom dia, gente bonita. Ninguém tá com a câmera. Ninguém tá com a câmera. Desliga aí, desliga aí. Não, eu vou desligar. Bom dia, Isadora. Senhor. Bom dia, Matheus. Bom? Tudo? Bom Nico. dia. Bom dia, Matias. Deixa o... Eu tô bonito? Tô bonito, né? Ó. Tá chique, tá chique, tá chique. Tô chique. Ó, Aí. bonito, ó. Tô olhando Você aqui, vai ser ó. apostila nova hoje? Vai apostila nova. Já vamos começar. Então vai ser assim, ó. Medida do possível, vou fazer 2 módulos, ou um, depende do tópico, né? No dia seguinte, aí vou deixar os exercícios para corrigir no dia seguinte. Então, a tendência é que hoje eu faça 2 apostilas, tá? Porque aí amanhã vou corrigir os exercícios das 2 apostilas e vou dar uma apostila nova, tá bom? Então, essa é a tendência. Então, de segunda, eu vou tentar fazer 2 apostilas. Deixo exercícios para a terça-feira e terça-feira vocês... Vou corrigir os exercícios e tentar fazer uma apostila. Então, não, tem que fazer, né? Tem muito o que fugir. Turminha, tudo bem com vocês? O Dia das Mães foi bom? Tranquilo? Foi bom, senhor, graças a Deus. Tudo certo. Beleza, graças a Deus. Bom. Recebi muito presente, muito feliz Dia das Mães. Terrível. Que bom. Bom que estão todos bem, tá? Então, vamos lá, vamos para a apostila. Deixa eu só... Essa não é de vocês, essa aqui é do terceiro ano. Tá? Então, essa não é de vocês. Deixa eu pegar de vocês aqui. Frente 1, módulo 9, forças intermoleculares. Me ajudem, é isso, né? Isso. Vamos lá. Módulo 9, forças intermoleculares. Tá? Página, senhor? Oi? Página? A página... A primeira, cara. Vamos lá. Logo de cara. 245. 245. Você arrependeu, né, Nico, de fazer piadinha, né? Não, me arrependi. Pipocou, professor. Vocês não perdoam, não, né? Oi. Professor, antes de você começar a explicar, deixa eu tirar uma dúvida sobre as provas. Peraí, deixa Tipo, eu... vai ter prova, essas atividades avaliativas toda semana, de todas as matérias? Toda semana. Por exemplo, Mas você aí, tem... Pode falar. tipo, as notas vão ser juntadas, porque tem muita prova, e a gente só tem a P1 para colocar essas notas. Vai ser assim, ó. No primeiro bimestre, é um caso à parte, né? Porque ali no primeiro bimestre, para fechar a nota de vocês, pelo menos comigo, vocês não fizeram nada de prova, não tinham feito nada de química, tá? Em outras matérias, vocês já tinham feito a P1, acredito, tá? Mas em química, vocês não tinham feito nada. Então, o que vai ser? Vai ser a nota da PG... Vocês fizeram foi a PGB, correto? PGB ou PGA? PGA. A gente fez a PGA, senhor. Isso. Então, simplesmente, vai ser a nota da PGA, aquela provinha que está no site, tranquilinho lá, que é bem... Vamos ser sinceros, tá tranquilo. Tá? Então, pega as duas, divide por 2, você tem a nota. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Agora, toda semana, vocês vão fazer prova de química, de física, de matemática, de todas as matérias. Lá no site, tá? Vai ter uma provinha. Então, terminou química, tá? As 2 aulas. Vocês podem fazer a prova, façam o exercício primeiro, né? Façam a provinha de química. Tem matemática, façam a prova de matemática. Acabou português, façam a prova de português. Entenderam? Aí o que vai acontecer? No final, vai pegar todas as notas aí, somar, aí vai tirar uma média aí vai sair a sua nota. Ah, tá. Tudo bem? Então, por exemplo,
Renato, você tirou 4 na primeira. Calma, não se assuste, tá? Porque você ainda vai ter pelo menos mais umas 5, acredito. Entendi. Entendeu? Uhum. Pessoal, mais alguma dúvida sobre isso? Aí a vida social a gente não tem mais, tio. Oi? Vida social nós não tem mais, então. Ah, vocês não estão tendo? Estão em casa? Ah, mas... Calma aí, vai. Fica quietinho, vai. Pelo amor de Deus. Meu, viu? Era pior quando vocês entravam às 7 e iam até 1h da tarde, estão reclamando. Prefiro entrar às 7h da tarde. Então, e além de tudo, ainda tinha que estudar, que depois você ia ter prova. O pessoal na quinta. reclama, tem gente que não tem nem comida na mesa, velho. Fica Para de quietinho fazer aí. média, Matheus. São 9 da manhã. Você tá 7 fazendo da média, manhã, filho, cara. são 9 da manhã, já presta atenção aí no relógio, Aí, irmão. tio, você tá fazendo média já Vamos essa lá. hora. Pessoal, cada um simultâneo aí, eu não tenho que fazer isso, né? Eu prefiro, vou ser bem sincero, com o ensino médio, eu prefiro que vocês controlem o microfone de vocês. Porque eu deixo vocês para poder interromper, fazer alguma pergunta, tá? Eu não quero ter que mutar todo mundo. Eu quero que vocês façam isso, porque aí você quer fazer uma pergunta, você já faz. Estou deixando livre para vocês, tá bom? Vamos lá. A apostila, compartilhando ela. Então, aqui, módulo 9, forças intermoleculares, tá? Tô falando de uma largatixa aqui, mas calma que eu vou explicar tudo para vocês. Ok. Pessoal, então é o seguinte. Forças intermoleculares, deixa eu pegar aqui no começo. Não vem nessa largatixa, isso não é importante. Pessoal, forças intermoleculares são as forças que existem dentro da molécula. Ela também depende, logicamente, do tipo da ligação que eu tenho. Se eu tenho ligação covalente, se eu tenho ligação iônica, isso vai variar a minha força intermolecular. Tá? Então, vamos lá. O que são forças intermoleculares? São as forças que estão lá dentro da minha molécula. Bom? Basicamente, eu tenho 3 tipos de forças, tá? Então, vamos aqui, ó. Forças de Van der Waals, ok? Então, e eu tenho aqui embaixo, ponto de hidrogênio. Então, de novo, eu tenho basicamente 2 tipos de forças, tá? Intermoleculares que ocorrem dentro da molécula. Van der Waals e ponte de hidrogênio. Então, vamos separar uma da outra agora. A força de Van der Waals são compostas por outros 2 tipos. Então, as forças de Van der Waals são, na verdade, não tem só 2, só que as 2 mais importantes, feito no ensino médio e vestibular, acabou, se chama dipolo e dipolo induzido, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, pessoal. Vamos ver se vocês não estiverem enxergando bem a luzinha, me avisem, tá? Enxergando bem, acredito. O reflexo tá atrapalhando um pouco, mas eu acho que dá pra ver. Dá para enxergar? Aí. Deixa eu escrever aqui. Tá bom, tá bom. Dá para enxergar? Sim. Dá sim, senhor, vai lá. Tá ótimo. Pessoal, vamos lá. Então, basicamente, eu tenho 2 tipos, tá? Van der Waals, acho que assim está lá escrito, nem lembro direito. Van der Waals, já sabem. Van der Waals é separado em dipolo, tudo bem? E dipolo induzido. Então, o vestibular adora falar Van der Waals, tá? Gosta muito. Então, é muito comum cair no vestibular Van der Waals, tá bom? E a outra é ponte de hidrogênio. Então, vou explicar para vocês agora, tá? Então, tem a ponte de hidrogênio e tem a Van der Waals. Então, basicamente, 2 tipos de força intermolecular. A Van der Waals é composta de dipolo induzido. Então, vamos trabalhar um pouquinho com Van der Waals agora. Pessoal, a força de Van der Waals, ela pode ser aplicada em tanto moléculas, em substâncias que são iônicas e substâncias que são covalentes. Mas tem que lembrar o que é substância iônica. É aquela que eu tenho metal com a metal. É o tipo de ligação metal com a metal, tá? E ligação covalente, vamos relembrar que é a ligação entre ametais. Tudo bem? Isso é importante. É importante você entender o tipo de ligação para poder não se matar nisso, tá bom? Por quê? Eu vou explicar para vocês.
Se a minha ligação for iônica, de cara, ligação iônica, metal com metal. Então, NaCl, metal com metal. Não, de cara, a minha interação, a minha força que está lá, se chama dipolo-dipolo. Ficou claro? É ligação iônica? Não se mata não, tá? Dipolo-dipolo, tá? Por que dipolo-dipolo? Porque é dois polos, um positivo e um negativo, tá? Então, o dipolo-dipolo vai formar o positivo e o negativo. E cargas de sinais opostas que ocorrem se atraem. Então, eu tenho uma força, eu tenho uma ligação forte, porque eu tenho positivo atraindo negativo, negativo atraindo positivo, tá? Então, tem uma... Então, a ligação dipolo-dipolo eu considero uma ligação forte, tá bom? É uma ligação forte e quando comparado ao dipolo induzido. Pessoal, o que é dipolo induzido? Dipolo induzido é uma interação mais fraca, é uma ligação mais fraquinha. Eu não tenho diferença de eletronegatividade. Porque aqui, se você olhar, você tem um elemento muito eletronegativo, que é o cloro, e você tem um elemento muito eletropositivo, que é o Na. Então, muito negativo, um se atraindo. Nesse caso, no dipolo induzido, eu não tenho essa grande diferença de eletronegatividade. Então, eu não tenho uma força de atração ali, grande. Isso faz com que a minha ligação seja fraca. Então, na dipolo induzido, ou que também é chamado dipolo-dipolo, London. Deixa eu colocar aqui, que não está lá. Não. A dipolo induzido também é chamado London, tá? Cuidado com isso, tá? Então, na dipolo induzido, que também é chamado de London, a minha interação é fraca, tá? A minha ligação é fraca, então é fácil de ser rompida. Se ela é fácil de ser rompida, vamos pensar do ponto de vista na molécula físico-química. Vamos pensar na propriedade física. O ponto de ebulição vai ser baixo. Então, vai ser uma molécula volátil, tá? Porque vai ser baixo porque é fácil quebrar. É uma ligação fácil de ser rompida. Bom? Ah, professor, mas como eu posso saber se aquela molécula é dipolo induzido ou dipolo-dipolo? Então, vamos lá. Se é ligação iônica, dipolo-dipolo. Acabou, já acertou, tá? O exercício. Detalhe, na ligação iônica, todo ponto de ebulição é alto, tá? Então, cuidado com isso com o vestibular. É alto porque eu tenho metal, né? Lembrando isso. Quando é ligação covalente, retomando, ligação covalente entre ametais, a molécula pode ser tanto apolar quanto polar. Se a molécula é polar, vai ser dipolo-dipolo ou ponto de hidrogênio. Se a molécula é apolar, é dipolo induzido. Ah, professor, está dando nó na minha cabeça, professor. Vamos lá. Essa molécula é polar, o NaCl, porque eu formo polo, positivo e negativo. Se ela é polar, é dipolo-dipolo. Tá? Isso para ligação iônica. Na ligação covalente, a molécula pode ser apolar ou polar. Tá? Quando a molécula for polar, ou ela é dipolo-dipolo ou ponto de hidrogênio. Nossa, que nó na minha cabeça. Calma, vamos tirar o ponto de hidrogênio? Só vai ser ponto de hidrogênio quando for hidrogênio se ligando com flúor com nitrogênio ou oxigênio. Na verdade, por ordem, com oxigênio ou nitrogênio. Então, para ser ponto de hidrogênio, tem que ter o quê? Hidrogênio. E se ligando com quem? Com flúor, com oxigênio ou nitrogênio. Senão, não é ponte de hidrogênio, tá? Água, H2O, tá? Pessoal, isso é ponte de hidrogênio. Não estou enxergando? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrumar para vocês. Ó, ponte de hidrogênio, ó. H2O, água. H-O-H. É o H se ligando com O quantas vezes? Duas vezes. Tem duas pontes de hidrogênio. Isso faz com que o ponto de ebulição seja alto, porque a ligação é forte. Lembra disso que eu falei? Agora, vou comparar com outra, se é ponte de hidrogênio, tá? Vamos pegar aqui CH4. CH4. Pessoal, isso é ponte de hidrogênio? Turminha. CH4? Não. Não, não é. Então, vamos comparar o ponto de ebulição do CH4 com a água. Quem é maior? A água ou o CH4? Ô, senhor. CH4. O CH4. Ah, tá, legal. Samara está perguntando se eu posso explicar de novo esse negócio de dipolo permanente. Ótimo. Isso mesmo, façam perguntas mesmo, tá? Então eu volto, Samarinha, pode deixar. Alguém mais perguntou alguma coisa?
Eu não entendi Pode. essa parte aí agora, do H2O e a diferença entre CH4. Ótimo, vamos lá, vou explicar tudo, tá? Não pode ter dúvidas, essa matéria é matéria de vestibular, tá? Vocês vão prestar Unicamp? Vão, tá? Isso aqui adora cair na Unicamp. Bom, então vamos lá. Não, você vai prestar Unicamp, não. Safatec, ótimo, cai também. Essa matéria aqui eles adoram. Primeiro, vamos, Matheus, voltando aí, depois eu tiro sua dúvida, Samara. Para ser ponto de hidrogênio, tem que ser o hidrogênio se ligando com um dos 3 mais eletronegativos. Quem é? O flúor, o nitrogênio ou o oxigênio. Então, a água, a fórmula da água é H2O. Então, seria H, O e H. Então, eu tenho 2 pontes, ó. H com O, uma ponte, H com O, 2 pontes. Então, eu tenho 2 pontes de hidrogênio. É ligação covalente? É, tá? Ligação covalente, 2 pontes de hidrogênio, a molécula é ponte de hidrogênio, ou vestibular chama de ligação de hidrogênio. Uma ligação forte, por isso que a água só evapora a 100 graus Celsius, porque é difícil romper essa ligação, você precisa de bastante energia. Mas, professor, isso não é muita energia, 100 graus Celsius? Não é? Sim, pessoal, do ponto de vista químico, é sim, ligação forte. Tá bom? Então, outra, Matheus. Se fosse o N com H, pronto, NH3. Eu tenho 3 pontos de hidrogênio, olha só. 1, 2, 3, ligação forte, tá? A amônia aqui faz que é difícil romper essa ligação. Agora, Então olha esse... a lei de hidrogênio aí, ela só funciona não funciona, mas ela só é forte com esses 3, o Tem que ter flúor. pelo menos uma ponte de hidrogênio, tá? Aí sim vai ser uma ligação forte. Agora, quando eu comparo, por exemplo, uma substância que tem uma ponte de hidrogênio e uma substância que tem 2 pontes de hidrogênio, quem é mais forte? A que tem uma ponte ou 2 pontes? A que tem 2 pontes, tá? Então, olha só, CH4, tá? Gás metano, esse aqui. Tem um ponto de hidrogênio? Não, Tem? porque não. Não, né? Porque não é flúor, não é os outros 3 lá. Não é o FON. Não tem, porque carbono com hidrogênio não é ponto de Isso. hidrogênio, tá? Agora entendi. Então, quando eu comparo com a água, quem tem o maior ponto de ebulição vai ser a água, tá? E esse aqui, o ponto de ebulição vai ser baixo, logicamente. Tem pergunta aqui, deixa eu ver. Aí a Samara também está me perguntando qual é a substância com maior ponto de ebulição. São as iônicas, Samarinha. O que é? Aquelas que tem um metal, tá bom? De todas, de cabeça eu não lembro. No ferro não é. Chumbo pode ter um ponto de ebulição extremamente alto. Alguma substância que tem algum desses metais, aí sim, tá? Bem, ou se eu tiver vários metais na mesma substância, o ponto de ebulição vai ser mais elevado ainda. Tá bom? Tem que ter bastante moléculas de hidrogênio, então não... Tem que ter bastante moléculas de hidrogênio. Não adianta só ter moléculas de hidrogênio, Samara. Tem que ser hidrogênio com um dos 3, ó. Tem que ser hidrogênio com N, com O ou com F. Senão não é. Bom? Aí, tirando sua dúvida sobre dipolo permanente. Então, vamos voltar lá, pessoal. Vamos lá devagar, não tem importância. O importante é vocês compreenderem essa matéria. Van der Waals, 2 tipos. Dipolo. O dipolo também é chamado de dipolo permanente. Então, o vestibular, ora, chama de dipolo ou dipolo permanente. É a mesma coisa, ó, dipolo permanente. Pessoal, dipolo é 2 polos, um positivo e um negativo. Então, tem uma atração forte. Toda ligação iônica é dipolo permanente. Toda ligação iônica, não tem erro, tá? Isso para Van der Waals. E eu tenho dipolo induzido, que também é chamado de London, forças de London, tá? Então, quando eu comparo uma molécula que é dipolo induzido, quem tem a maior interação, a ligação é mais difícil de ser quebrada, é na dipolo, tá bom? Na dipolo é mais difícil, porque eu tenho atração positiva com negativo, tá? Na dipolo induzido, eu não tenho isso. Isso não ocorre, tá? Ah, professor, não ocorre, não. Ocorre, pessoal, mas vamos lá. Dipolo induzido é uma ligação mais fraca.
Por que é chamado de dipolo induzido? Porque em alguns instantes, o que acontece? Essa molécula do dipolo induzido, ela vira dipolo-dipolo. Nossa, deu nó na sua cabeça? Calma. Em alguns instantes, essa molécula de dipolo induzido vira dipolo-dipolo. Só que depois ela volta a ser apenas ONO e a ligação é fraca. Então, a ligação dipolo induzido é mais fraca que a dipolo-dipolo. Toda molécula que é ligação covalente, toda substância ligação covalente, que ela é simples, é dipolo induzido. Quer ver só? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dipolo induzido. H2, O2, O3, tá? N2. Essas moléculas, substâncias simples, tá? Ligação covalente é tudo dipolo induzido. A ligação é fraca, tá? É fácil de ser rompida. Bom? Deixa eu ver outra da Amanda. Seu ponto de ebulição é mais alto na ponte de hidrogênio ou não dipolo induzido? Ótimo, na ponte de hidrogênio. Toda vez que eu comparo uma molécula que é ponte de hidrogênio e uma molécula que é dipolo induzido, sempre vai ser a ponte de hidrogênio. E vou mais longe para vocês. Toda vez que eu comparo uma molécula dipolo permanente, que é a mesma coisa, com uma que é dipolo induzido, a dipolo permanente ou a dipolo é mais forte. Então, a mais fraca de todas, só para vocês entenderem, a interação mais fraca é dipolo induzido, tá? A mais forte, isso para ligação covalente. A mais forte na ligação covalente é a ponte de hidrogênio, tá bom? Agora, quando a minha molécula for ligação iônica, por mais que ela seja dipolo-dipolo, na ligação iônica, só pode ocorrer dipolo-dipolo na ligação iônica, tá? Quando eu comparo ligação iônica, dipolo-dipolo, ligação covalente, ponto de hidrogênio, a ligação iônica vai ter um ponto de ebulição maior, porque na ligação iônica eu tenho um metal, tá? E os metais fazem com que o ponto de ebulição da minha substância se acentue, seja muito mais alto quando eu comparo uma substância que é ligação covalente. Pessoal, até aí tudo bem? Mais alguma pergunta? Posso continuar? Pode falar, viu? Tá dando nó, né? Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos. Só para entender, tá? Vamos pegar o NaCl. NaCl, ligação iônica. Ligação iônica. Ok, ligação iônica. Ligação iônica, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Mesma coisa, tá? Tanto faz colocar isso. Agora eu vou pegar amônia. NH3. Ele, olha só, 3 pontos de hidrogênio. Ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Mesma coisa, não muda, tá? Só que ligação covalente. Ligação covalente. Como eu sei que é ligação covalente? Não tem metal aqui. Pessoal, quem tem o maior ponto de ebulição? NaCl. A molécula é muito mais estável do que o NH3. Alguma dúvida por aí? Tudo bem? Professor, volta esse último raciocínio seu, agora que eu não entendi. Tá, o último raciocínio é assim, ó. Lembra? Quando você tem que avaliar. Primeira coisa para vocês não se matarem é ver se a ligação é iônica ou covalente. Primeira coisa. Se a ligação porque é fácil, vocês já aprenderam, sabem de cor salteado o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica. Vocês sabem. Então, de cara, para você não se matar no vestibular, ligação iônica você já coloca lá, é ligação iônica, então é dipolo-dipolo. Pronto, ligação iônica, dipolo-dipolo, e coloca a molécula é polar. Então, a ligação iônica, a molécula é polar, porque positivo e negativo. Ok. Então, é fácil você colocar na ligação iônica, tá? Muito simples. Agora, na ligação covalente é o que dá mais trabalho. Por quê? Na ligação covalente, a molécula pode ser polar, pode ser apolar. Então, ela pode ser dipolo induzido, ou ela pode ser dipolo-dipolo, ou ela pode ser ponto de hidrogênio. Então, primeira coisa, olha o tipo de ligação. Ok, olhou o tipo de ligação?
Isso, dipolo permanente é polar, Amanda, isso mesmo, tá? Olhou o tipo de ligação, vê se ela é polar ou apolar. Por quê? Se você descobriu que a molécula é polar, ou ela é dipolo-dipolo, ou é ponte de hidrogênio, tá? Ok, se você descobriu que a molécula é apolar, acabou seu problema também. Por quê? Porque a molécula vai ser dipolo induzido. Então, quais são os passos que você deve fazer? Primeira coisa, acha o tipo de ligação. Ok, achou o tipo de... Isso mesmo, Amanda, é isso aí. Dipolo permanente polar, dipolo induzido apolar. Achou o tipo de ligação? Achou. É ligação iônica? Então é polar e é dipolo-dipolo. Achou que é ligação covalente? Achou. Ela é o quê? É polar. Ah, então se ela é polar, ou ela é dipolo-dipolo, ou é ponte de hidrogênio. Ah, professor, ferrou, como vou ver isso? Bem, vamos eliminar. Vamos ver se é ponte de hidrogênio. Tem hidrogênio ligando com um dos três? Com N, com O, com F? Não tem. Ah, então não é ponte de hidrogênio. Ah, mas ela é apolar. Então é dipolo-dipolo. Professor, a molécula não é polar. Ligação covalente, mas não é polar. É apolar. Então é dipolo induzido, que é London, tá? Então, dipolo induzido, o vestibular pode chamar de London também. Dúvidas por enquanto? Valeu, senhor, entendi. Entenderam? Tá? Professor, é meio complexo isso ainda, muita regrinha. É por isso que tem que fazer exercícios, por isso que o sistema, vocês estão olhando a ligação, viram isso no passado, viram isso estão vendo isso agora e vão ver isso de novo no terceiro. Então, não tem jeito, tá? Isso para gravar vocês. Voltando lá na apostilinha. Forças entre dipolos permanentes. Expliquei, força de Van der Waals. Escrevi certo, hein? Força de dispersão de London. Dispersão de London ao dipolo induzido. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês agora. Tá? Esse que está escrito aqui, movimento natural dos elétrons e indução. Se você ler, você não vai entender nada. Deixa eu explicar aqui. Vamos lá. Vou pegar essa folha, pessoal. Então, vamos imaginar que essa folha é apenas... Essa folha é um átomo, tá? E esse átomo está cheio e ele... Vamos pensar numa substância. Melhor uma substância com 2 eletronegativos, tá? Quando eu tenho 2 eletronegativos, de certa forma, eu não formo polos. Eu formo tudo negativo, praticamente. Então, é um mar de elétrons. Isso se chama mar de elétrons. Elétron, tudo quanto é lado. Pessoal, se eu tenho elétrons para tudo quanto é lado, presta atenção nisso. Eu consigo ter a parte positiva aqui? Não tem. Então, só tem parte negativa, o que faz com que eu não forme polos. Se eu não formo polos, eu não tenho atração e repulsão. Tá? Então, esse é o dipolo. Acontece que o elétron está parado? Não, elétron não está parado. Elétron está em movimento. Então, vai ter determinados instantes que o elétron ele está mais para um lado. Então, olha, vou deixar alguns aqui, tá? Mas só para você entender. Repare que, vamos pensar nessa substância, o elétron está mais para esse lado, para o meu lado direito, tá? E aqui eu tenho menos elétrons. O que faz que naquele instante esse lado vire positivo e esse lado vire o quê? Negativo. Então, por aquele instante, tá? Minha molécula, ela virou dipolo-dipolo. Tem 2 polos, o positivo e o negativo, tá? Então, naquele instante, por isso que é chamado de dipolo induzido, tá? Porque naquele instante que os elétrons estão em movimento, eles ficam a maioria de um lado, então o outro lado está desocupado, menos elétrons. Automaticamente aquele lado fica positivo, esse lado negativo, eu formei 2 polos. Acontece que isso não dura quase nada, tá? Os elétrons voltam a se movimentar e eu volto a não ter os polos, tá bom? Tudo bem até aí? Acho que deu para entender um pouquinho o que eu falei, tá? Então, isso é o que está falando aqui, ok? Na apostila, de uma maneira um pouco mais... Ponte de hidrogênio, expliquei para vocês, tá? Ou ligação de hidrogênio. Átomo pequeno, bastante eletronegativo, parte de elétron... Não esquenta, nem olha esse par de elétrons não compartilhar. Quando você achar ponto de hidrogênio, automaticamente você vai achar isso, tá? Aí tá dando exemplos aqui. É o que eu falei, é simplesmente o que eu falei, tá? Interação íon-dipolo, tá?
Não, aqui só está falando que a ponte de hidrogênio é forte, que a ligação, o porquê, porque o gelo, a interação ali é forte, nada, é tudo que eu falei, tá bom? Dissociação iônica, pessoal, a única parte importante aqui é a dissociação iônica. O que é dissociação iônica? Substância iônica está presente em água. A substância iônica presente em água, ela ocorre uma coisa chamada dissociação iônica. Eles vão separar, tá? Substância iônica em presença de água, separa. Ah, como assim? Ó? Presta atenção nisso. O sal, ele não conduz corrente elétrica. NaCl não conduz corrente elétrica. Não conduz, tá? Porque ele está ligado com o cloro ali, tá? Então, tem o metal que conduz e o Cl que não conduz. Então, não vai conduzir. A partir do momento que você coloca em água, vai ocorrer a dissociação iônica, tá? Então, aquele metal se separou do meu cloro. Estão lá, uma distância um do outro, tá? Então, tem o Na, eu tenho metal, o metal está livre. Os metais livres, pessoal, vocês sabem o que acontece. Acontece o quê? Eles conduzem corrente elétrica. O metal conduz corrente elétrica. Então, uma substância iônica presente em água, como ocorre a dissociação, aquele líquido vai passar a conduzir a corrente elétrica, mesmo porque virou uma mistura. Tudo bem? Resumindo, água salgada conduz, água pura não conduz, tá? Lembra, água pura, H2O apenas, tá? Acho que eu até cheguei a falar sobre isso com vocês. Aí tem os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem e vou corrigir os exercícios amanhã com vocês. Faço. Lembra que eu falei para vocês? Eu não ligo que vocês errem os exercícios. Não estou nem aí que errem. Eu quero que vocês tentem fazer e tirando dúvida comigo, tá? Pessoal, vocês têm o meu número de celular também. Qualquer coisa, manda dúvida aí. Eu tento ajudar o máximo possível aí, tá? Vocês já têm meu número. Alguma dúvida nessa? Eu posso ir para a próxima apostila, meus queridos? Pode. Tira o módulo, senhor. Eu não entendi. Oi? O módulo, o próximo módulo? É frente 2. Deixa eu pegar beleza. aqui. Ô, senhor, quando você falou ali, você colocou os elétrons no papel, quando eles vão para o outro lado, vamos supor, tem ali a separação deles, um lado vai ficar com mais elétrons, outro menos. Esse que vai ficar com menos elétrons, ele vai virar, tipo, menos eletronegativo, daí fica a formação do positivo? Perfeito. O que acontece? Resumindo, os elétrons vão estar mais para o direito ou esquerdo, não sei. Então, os elétrons estão mais para o direito e o outro lado menos elétrons. Automaticamente, eu vou ter diferença. Acho que o carro do ovo está passando aqui, ó. Automaticamente, eu tenho mais carga negativa de um lado e o outro menos carga negativa. Então, você vai ter diferença da eletronegatividade. Então, automaticamente, você tem o positivo e tem o negativo. Muito bom. Tá bom, entendi. Obrigado. Tá bom? Mas, ó, é importante, viu? Isso naquele instante, tá? Aquela ligação acaba sendo mais forte, mas é naquele instante. Essa ligação não dura, tá? Depois ela acaba sendo rompida aí. Tudo bem? Me corrijam se tiver módulo 17, velocidade de uma reação. Tudo bem até aí? É esse, né? Isso mesmo. Pessoal, essa matéria se chama cinética química. O que é a cinética química? Cinética química estuda a velocidade das reações químicas. Isso é extremamente importante, você controlar a velocidade das reações químicas, tá? E vocês já fazem isso na casa de vocês, os pais de vocês fazem isso, a mãe de vocês fazem isso, tá? Controlam a velocidade das reações químicas. Por exemplo, ó, você quer a carne, você quer conservar sua carne. Na verdade, querendo ou não, a gente dizemos que a carne vai estragar se deixar fora da geladeira. Não é que estraga, está tendo algumas outras reações que ficam tóxicas para o corpo, não poderemos consumir mais aquela carne. Mas são reações químicas que estão ocorrendo na carne, tá? Então, você quer conservar a carne. O que você faz? Você coloca no congelador, onde vocês colocam. Você vai fazer mais tarde, ela coloca na geladeira, ela não chega a congelar, mas vou, sei lá, daqui 2 semanas, coloca no congelador. Mas o que ela está fazendo, na verdade? Ela está controlando a velocidade da reação química. Que jeito? As reações químicas,
A grande maioria, pessoal, 90 e poucos por cento das reações químicas, quando você fornece energia, ela ocorre mais rapidamente, a reação é acelerada, tá? Quando você retira energia, a reação fica mais lenta. É simples, as reações, elas ocorrem por meio das moléculas se colidindo e eu tenho um produto. Então, reagente A mais o reagente B se colide e eu vou formar o meu produto. Se eu tiver pouca energia, as moléculas estão se movimentando menos, tá? E se colidindo com uma velocidade menor. Então, a força de colisão não é eficaz para eu ter um produto. Ou seja, tá? A energia está ligada diretamente com a velocidade de uma reação química. Tudo bem até aí? A febre. O que é a febre, pessoal? A pessoa ficou com febre. Nossa, tá com febre. Pessoal, a febre é excelente. Nada mais é o seu corpo, tá? Combatendo algum problema, algum agente ali que tá, sei lá, algum vírus, alguma bactéria. Então, a febre é o corpo precisando, querendo produzir mais anticorpos. Então, ele quer produzir anticorpos. O que ele faz? Ele aumenta a temperatura corporal para ter as reações químicas para produzir anticorpos são aceleradas. Então, você vai ter mais anticorpos. Então, à medida que o corpo precisa de mais anticorpos, vai aumentando a temperatura corporal, tá? Então, quando você faz, na verdade, você não combate a febre, você tem que combater aquele problema, aquele agente lá que está te contaminando, tá? Não é a febre que você tem que combater. Você controla, você tenta, na verdade, controlar aquilo lá. Por quê? Eu tomei, sei lá, um remédio para diminuir a febre. Se o corpo não vencer aquele vírus ou aquela bactéria, a febre vai voltar. Não adianta, tá? E a temperatura corporal vai subindo, subindo, subindo até... Aí é outra coisa, aí não é legal. Tá? Bem, aí aqui cinética é a parte da química que estuda a velocidade e a rapidez das reações. Se quiserem grifar aí é melhor, tá? Então, ela estuda a velocidade das reações. Eu já vou até falar a fórmula que vocês vão utilizar. De cor, pessoal, vocês se lembram o cálculo de fórmula da velocidade média em física? Se lembram? É espaço sobre tempo, não é? Perfeito. Essa fórmula que vocês vão utilizar em todo o cálculo de cinética. Se vocês achavam facinho lá no primeiro ano, vocês vão achar facinho essa fórmula aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu quero calcular a velocidade de uma reação química. Basicamente é minha concentração do meu produto ou do meu reagente, depende do exercício, dividido pelo meu tempo, tá? Então, eu vou mostrar aqui de um jeito, antes de até ler o negócio, ler a apostila, já vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. De um jeito bem bobo, fica mais fácil vocês compreenderem, tá? Então, bem fácil, ó. Na verdade, o jeito que eu vou explicar é mais fácil, né? Porque às vezes vocês vão ver em algum livro e não vão entender nada. Pessoal, é muito comum no vestibular vocês terem uma tabelinha. Então, sei lá, eu vou colocar agora, eu tenho A mais B virou C. Pronto, A mais B virou C, tá? Tem agente A mais agente B, eu tenho meu produto C. Ótimo. Aí vai ter uma tabelinha, vai estar falando para você assim, ó, no tempo A, eu tinha, no tempo 0 segundos, ó, eu vou colocar concentração de C. Concentração de C, e é sempre em mol, tá? Em mol. Então, minha concentração de C. Minha concentração de C em 0. Concentração de C. É que eu vou colocar o tempo, vou colocar em minutos, tá? Tempo em minuto. Tudo bem? Minha concentração de C no tempo 0 é 0. No tempo 10 minutos, é 5. No tempo, sei lá, no tempo 20, é 30. No tempo 30, sei lá, é 50. Pronto. O que significa, tá? Repara, concentração de C. C não é produto? Tá, é produto. Por que C no tempo 0 é 0? Porque a reação não iniciou. Se C é produto, no tempo 0, ou seja, a reação não iniciou, eu tenho C? Não, né? A reação não iniciou, então eu não tenho C. À medida que vai passando o tempo, como C é produto, à medida que o tempo passa,
O que acontece com a minha concentração de C? Tem que aumentar ou diminuir? Aumentar? Tem que aumentar. Mas olha só, e se aqui não fosse concentração de C, fosse concentração de A e B? Com o passar do tempo, A e B ia aumentar ou diminuir? Diminui. Perfeito, isso mesmo, ia diminuir porque A e B está sendo gasto e eu estou formando C. Pessoal, alguém não entendeu essa parte? Eu volto. Tá, então eu vou continuar. Oi? Explica de novo para mim, por favor. Isso, Tainá, isso mesmo. Pergunta, tá? Então, olha só, vamos lá, de novo. Depois da seta, produto. Antes da seta, reagente. Então, primeiro eu tenho que achar quem é reagente e quem é produto, tá? Esse é reagente, esse é produto. Tainá, no começo, se a reação não começou, eu não tenho produto, porque a reação não começou, né, Tainá? Então, no tempo zero, como a reação não começou, eu não tenho nada de C. À medida que o tempo passa, eu vou produzindo C. Então, eu vou aumentando a quantidade de C. Ó, no tempo zero, a reação não começou, não tenho C. Depois de 10 minutos, eu tenho 5 mols de C. Passou mais tempo, eu vou fazendo mais C. Só que eu faço de C a partir do quê? De A mais B. A é meu reagente, B é meu reagente. À medida que eu faço C, A e B vai se desgastando. Vou diminuindo minha quantidade de A e B, tá? Então, à medida que C aumenta, A e B diminui. Tudo bem? Esse conceito você entendeu? Tranquilo? Tá. Então, eu quero saber assim, ó. Pessoal, qual é a velocidade da minha reação? Qual é a velocidade de produção de C no tempo 10 a 20? 10 a 20 minutos. Tudo bem? Qual é a minha velocidade da minha reação no tempo 10 a 20 minutos? Olha só que fórmula fácil, tá? O que você vai fazer? Então, você vai pegar o maior tempo final menos o tempo inicial. Então, vai ser assim, ó. Tempo final menos tempo inicial, tá? Tempo final menos tempo inicial. Bem, tempo final menos tempo inicial, quanto é meu tempo final? Meu tempo final, 20 minutos. Em 20 minutos, eu tenho quanto? Em 20 minutos, eu tenho 30. Então, 30 para 20. Meu tempo inicial é quanto? Meu tempo inicial é 10. Então, meu tempo inicial é 10, 30 menos. Meu tempo inicial, 10. 10 não é 5? 5. Ok. Então, agora é só fazer essa continha. 30 menos 5, 25. Sobre 20 menos 10, 10. 25 dividido por 10. Qual é a sua velocidade de produção? Senhor, daí seria tipo 2,5 mol por minuto? Perfeito! Mol por minuto. Gostou da conta, né? Fácil. Fácil, só que presta atenção nisso. O vestibular vai fazer isso, só que ele, olha só, ele vai pedir para você em segundos, meu amigo. E ele vai fornecer os dados em... Sabe o que você deve fazer no começo? Já transforma isso aqui em segundos e faz sua conta normalmente. Aí o final é mol por segundo. Alguém não entendeu? Podem falar. Tá. Pessoal, outra coisa. Presta atenção agora. Supondo que você fez sua conta, supondo que A mais B aqui. Supondo que você tem que fazer uma conta assim que é 10 menos 15. Isso, que é 10 menos 15 sobre 20 menos 30. Ó. 10 menos 15 sobre 20 menos 30. Vocês estão percebendo que vai dar um valor negativo? Vai. Não pode ter valor negativo, tá? Então, você vai usar o quê? O módulo, tá? Usa módulo. É para não ter valor negativo, tá? Então, sei lá, sua resposta deu menos 25 mol por minuto. Pessoal, tem como eu
desconsidera o valor negativo. Sir, Considera. Pode só que falar. no caso, ali você falou de menos 25 mol por minuto. A gente está comparando em C. Se fosse comparar com A e B nos reagentes, pode dar? Porque daí como ele está gastando? Vai dar valor negativo em A e B. Só que você tem que desconsiderar. Porque teria como eu colocar, mesmo que for A e B, vai dar, em A e B vai dar valor negativo. Por isso que eu estou falando que é módulo, não desconsidera o valor negativo. Você tem como falar, sua resposta é assim, ó, eu estou gastando menos 2,5 mols por minuto de A. Tá, entendi. Não tem sentido, entendeu? Estou gastando menos 2,5 mol por minuto de A. Não tem. Alguns não estão entendendo nada pela carinha de vocês. Ó, consigo ver a cara da Quinha. Espera aí que eu vou resolver isso agora. Pessoal, tem que perguntar, viu? Igual vocês estão fazendo, perguntar mesmo, não deixa passar em branco, porque a matéria, ela não é difícil, só que assim, entender ela no começo pode ser meio complicado, tá? Isso é normal, não se assusta. Aqui, ó, vou mostrar aqui, quem tá com dúvida, tá? A mais B, virando C mais D, ok. Quantidade consumida, é a formulinha, tá? Velocidade de desaparecimento. O que é desaparecimento? É o meu reagente. Eu vou usar isso para reagente. Aparecimento é quem? É meu produto, tá? Um ou outro, tá? Vamos aqui. Não tem a tabelinha, não tem. Deixa eu ver se eu acho uma tabelinha aqui para mostrar para vocês. Não tem aqui. Não tem tabelinha aqui. Bem, mas de qualquer jeito... Professor, perguntinha. Pode falar. Basicamente, as fórmulas seria delta de A ou C em cima, né, que é a quantidade de mol consumida ou produzida, sobre delta T? Basicamente, você usa essa aqui, ó. Valeu. Velocidade média, VM, é igual a delta N. O N é o mol. N é o mol. Então, sei lá, 20 mols, 30 mols, 40 mols. E o T é o seu tempo. O vestibular normalmente, pessoal, é em segundos, viu? Então, ele pode fornecer para você valores em minuto e pedir sua resposta em segundos. Aqui nesse exercício aqui tem minutos, ó. Tá vendo? É bem fácil. Repara que ele usou o mesmo que eu fiz, ó. 3 menos 2 sobre 20 menos 10, aí você tem sua resposta aí, tá? Tudo bem? Bom, por enquanto, né? Por enquanto, tranquilo, acredito. Alguém não entendeu a fórmula ainda? Pode falar, pessoal. Trabalho mais com isso, hein? Não tem importância. Então, continuando. Aí vem rapidez da transformação em concentração, tá? Vamos pegar um gráfico aqui. Deixa eu pegar aqui. Meus queridos, é importante prestar atenção nisso. Ó. Vamos pegar esse gráfico, tá? Eu tenho aqui concentração de HCl. Imagina que eu tenho um seguinte gráfico. Ó. Eu tenho... não consigo. Toda vez que você vê uma curva crescente, ó. Tô vendo uma curva que é crescente? Essa curva está se referindo a produto. Por que crescente? Porque com o tempo eu vou tendo mais produto. Tudo bem? Agora, toda vez que eu tenho uma curva decrescente, eu estou me referindo ao quê? Ao meu reagente. Porque com o tempo, o meu reagente é o quê? O meu reagente é gasto com o tempo. Opa, não consigo fazer nenhum A direito aqui, ó. O meu reagente é gasto. Então, aí está mostrando para você, ó, isso aqui, querendo ou não, está sendo consumido, ó. Esse aqui, ó, consumido. Então, isso aqui é o meu reagente, tá? Então, isso aqui está falando sobre um reagente, ó. À medida que decorre o tempo, a concentração de HCl vai diminuindo conforme o gráfico. Por que vai diminuindo? Porque está sendo consumido, pessoal, tá? Está sendo consumido, logicamente que vai diminuindo, tá? Isso aí tem como. Bem, até aí tudo bem? Tudo bem, turminha? Aí a Samara falou, Sor, tem duas fórmulas na apostila que calculam velocidade de aparecimento e a outra de desaparecimento. O que seriam essas fórmulas? Samara, é a mesma fórmula, só que você, de aparecimento, você usa os dados do reagente.
Para desaparecimento, você usa os dados do seu produto. Deixa eu mostrar para você aqui, tá? Mas é a mesma fórmula, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. Subindo. Essa fórmula aqui, cadê ela? Aqui. Mesma coisa, tá? Repara que a fórmula é a mesma, ó. Só que nesse caso, ó, desaparecimento. Você vai usar os dados do seu reagente. Então, aqui você usa reagente. E aqui, ó, de aparecimento, você vai usar os dados do seu produto. E o jeito é o mesmo. Se não estiver entendendo, vou espelhar aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer outro, tá? Qualquer dúvida a gente faz outro, não tem importância. Ah, tá. Você entendeu, Samara? Alguma dúvida nessa? Pode dar mais um exemplo usando a fórmula? Posso sim. Tá. Vamos lá. Vamos fazer um. Vai, vamos fazer outro. Vamos lá? Olha só. N2 mais H2, eu formo NH3. Tudo bem? E agora o cara do ovo tá passando aí. Vou colocar aqui o 3 aqui e o 2 aqui. Balanceamento. Até aí tudo bem? Tudo bem, né? Primeiro vamos ver a proporção. 1 para 3 para 2. Até aí tranquilo? Parte estequiométrica. Eles podem... Depende do exercício, tá? Ele pode fazer várias perguntas para vocês, mas enfim... Imagina que eu tenho uma tabela, tá? Eu tenho uma tabela de H2. H2, tá? Então, estamos falando de desaparecimento, tá? O H2, eu tenho tempo, tá bom? Então, o H2, no tempo zero, eu tenho 10 mols. Tá? Lembrando que é mol aqui. No tempo 5, eu tenho 8. Por quê? Porque eu estou diminuindo. Porque ele não é reagente. Conforme passa o tempo, ele tem que diminuir, tá? No tempo 10. No tempo 10, eu tenho 5. Pronto. Vou fazer uma pequena... Aqui só para vocês entenderem aqui. Só não dá tempo, né? Tá bom. Tudo bem a tabelinha? Aqui é minuto, tá? Se o exercício quiser em segundos, é só converter e fazer a continha. Qual é a velocidade de desaparecimento de H2 e de N2? Ó, vou até mais longe. E N2? Olha só. A tabela que eu forneci é para H2. E eu quero saber de H2 e de N2. Olha que facinho. Sei lá, vou pôr no tempo... Não sei, no tempo 5 a 10, tá? 5 a 10 minutos. Pessoal, até aí tudo bem? Vocês estão enxergando? Vocês têm que falar. Tá tranquilo, senhor. Tá. Então, eu vou até colocar mais próximo, tá? Então, acho que dá para enxergar bem. H2 e N2, um tempo de 5 a 10 minutos. O cara do ovo está estragando minha aula. Então, vamos lá. Final menos inicial, tá? Final é 10 menos 5. Tempo 10 é 5. Tudo bem? E no tempo 5 é 8. Opa, lembra o valor negativo que eu falei? 8. Tá? Tá bom. Então vamos lá. 5 menos 8 menos 3. Módulo, pode ter valor negativo. Tá bom? Então, 5 menos 8, 3. 10 menos 5, 5, correto? Quanto é 3 dividido por 5? Tá? 0,66, é isso? 0,6 só, senhor. 0,6? Ótimo. Então, eu cheguei em 0,6 mol por minuto de H2. Então, H2 é igual a 0,6 mol por minuto. Pessoal, tudo bem? Entenderam o cálculo? Já me parem se não entenderam o que eu fiz. Entendeu de H2? Eu estou entendendo que sim, né? Tá. Só que eu falei de H2, né? Só que eu quero saber de
também do quê? N2. E agora, complicou? Não, pessoal, não complicou. Não complicou por quê? A proporção é quanto? 3 para 1. Então, a cada 3 partes de H2, eu tenho uma parte de N2. Ou seja... Então seria 0,2? Aê, moleque! Nice. Isso, o vestibular adora isso aqui. Não sei por que, mas ele adora esse cálculo. N2 é igual a 0,2 mol por minuto. E fizeram um exercício que é complicado no vestibular, tem que parecer. Alguém não entendeu? Ah, agora entenderam, legal. Tudo bem até aí? Vocês viram que eu fiz um de desaparecimento, ou seja, eu fiz com o meu reagente, tá? Gabriel, pode falar, Gabriel. Então, senhor, se eu te falar que tá meio complicado aqui ainda de eu entender, você vai ficar muito bravo, porque Jamais, nunca não fico bravo. eu não consegui entender não como desenvolve a fórmula. Não fico bravo. Opa, o problema é que é Quer dar mais um 9h58. exemplo? Eu vou começar uma live agora com o primeiro ano. Ah, não, E a suave. gente Vai também assistir a tem live aula. dele. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, tentem fazer os exercícios. Gabriel, amanhã eu volto nesse mesmo exercício e explico tudo de novo, tá bom? Não suave, senhor. Qualquer coisa eu Bom. assisto de novo que é a aula. Isso, assiste, se não entendeu, pergunta amanhã. Pessoal, façam os exercícios dos módulos, tá bom? E até amanhã. Falou. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Alô, senhor? Alô. Ah, vocês têm meu celular. Qualquer coisa, manda mensagem tirando dúvida, tá? Tchau, tchau.